Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Agora passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, funcionários da casa. Já que hoje, então, foi comentado a respeito de, bastante em função de trânsito, ali na Rômulo Honório, aqui começando a Rômulo Honório, eu poderia até trabalhar em função de um requerimento, mas de repente peço ao líder que desapareceu, ele tem essa capacidade, não desaparece. Então, peço ao líder, e eu pessoalmente depois vou passar lá também, então ver isso. A Rômulo Honório, na verdade, assim, foi feita foram pintadas, as calçadas não, meio fio ali, foram pintados de maneira inteligente. Mas o engraçado que foi depois, porque uma ideia inteligente é bacana, tem que admitir, o cara foi inteligente, mas na lá de baixo é igual e não foi pintado, e faz vários meses que está dessa maneira. O que acontece? Os carros tinham o lugar de estacionar na Rômulo Honório, daqui para cá, na direita, lá, partindo aqui da Júlio até a Tiradentes, o local de estacionar era do lado da garagem. Tá? Então, cada garagem daquela tira um estacionamento. O que foi feito? Foi pintado para poder estacionar, permitido estacionar embaixo das árvores. Ou seja, o carro sai de um lado, vai para o outro, a rua fica com a mesma quantidade de espaço para fluxo de carros, mas se ganha todos aqueles lugares onde tem as garagens. Primeiro, eu contei daqui, aqui em cima da Júlio até lá no final, na Tiradentes, tem em torno de 15 lugares, vagas de estacionamento. Isso sem contar que essas vagas de garagem aí são um problema. Por quê? Porque o pessoal chega ou ele avança para dentro da garagem, de um lado e de outro, e assim, tu vê várias vezes carros estacionados na garagem. Então, assim, aumenta a quantidade, já que estamos falando hoje de trânsito, aumenta a quantidade de vagas, o fluxo continua o mesmo. Quem vai sair tem sempre uma opção de espaço mais favorável à saída da garagem, então é extremamente importante fazer essa pintura, e não é uma ideia minha, eu percebi que quem teve a ideia, meus parabéns, só que eu não entendi porque não foi feito lá de baixo. Até tempo atrás tinha falado com o secretário, mas ainda não foi feito isso. De repente, a próxima vez aqui, para formalizar, eu trago isso como requerimento. É importante essa organização, porque às vezes parece, vereador Arcego, né? Eu penso dessa forma também. Parece que é uma coisa pequena, mas imagina que se tu mudar em função simplesmente de pintar, e a quantidade de tinta que vai ali é a mesma, a quantidade de tempo é a mesma, e num espaço desse a gente consegue ganhar 15 vagas de estacionamento, parece pouca coisa, mas se a gente multiplicar isso em todas as ruas e conseguíssemos ganhar isso para cada espaço desses, nossa, quanto estacionamento teríamos a mais? Então, aí isso vem linkar com a questão de que, se eu fizer alguma coisa e reaproveitar essa madeira, é pouca coisa para madeira, é pouca coisa para estacionamento, é pouca coisa para madeira, é pouca coisa para aluguéis, é pouca coisa. Hoje eu tive aqui, e gostaria então que também desse uma olhada lá no executivo, porque eu tive reclamações, pessoas me dizendo que, por exemplo, algumas máquinas lá da Janssen, que eu tive para aquele lado, tem máquinas que ficam lá, e lá, e lá, e dia de sol, e coisas assim, e essas máquinas não saem para trabalhar. Então, eu recebi ligações, reclamações de pessoas de lá, dizendo assim, que deem uma olhada no que está acontecendo com aquelas máquinas. Então, essas coisinhas, é um pouquinho de madeira aqui, são alguns estacionamentos aqui, são máquinas paradas lá, e são aluguéis que não deveriam existir, porque tem condições, sim, de se concentrar em algum outro local, ou, que nem eu já tinha falado, não foi uma reunião que fui com o prefeito Clayton, dizendo, vamos tirar tudo isso, vamos tirar todos esses aluguéis, a gente tem condições de fazer uma prestação
com o valor dessa prestação que a gente faz, a gente com certeza consegue locar todo mundo lá dentro, não precisa mais pagar, fica um imóvel da prefeitura. Então, esses pequenos detalhes que eu acho que devem ser levados em consideração, sim. Devem ser levados em consideração, sim. E, nesse sentido, o prefeito não tinha esse pensamento, tá? Vou falar para vocês aqui que, até então, depois do impeachment, acho que é a primeira vez que eu falo a respeito disso, e o prefeito não tinha essa visão mesmo. O prefeito, ele simplesmente olhava quanto que dá, vai gastar, não dá nada, vamos lá, toca para frente. E eu não tenho esse pensamento. Eu acho que esse pensamento é um pensamento característico de muitas pessoas aqui da região, onde essa economia de lenha, essa maximização de garagem, essa máquina que está parada, se estiver funcionando e atendendo, essa estrutura tem que estar muito bem organizada. E isso é exclusividade, competência e uma necessidade que seja de quem? Do administrador máximo. É ele que tem que ter essa coerência. É ele que tem que pensar dessa forma. É ele que tem que organizar, pois parte dele. Então, eu sei que é pouco... O Fabiano chegou agora aqui, depois eu passo diretamente até você isso, tá? Eu acho que são coisinhas pequenas assim, mas que no final se somam. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sidnei Catavessa. Quero aqui cumprimentar os internautas que estão acompanhando a sessão e dar continuidade ao requerimento 108, que eu deixei na casa na semana passada, que anexo tem, então, a moção de apoio ao projeto da emenda constitucional projeto 19/2020, de autoria do senador Wellington Fagundes, que está, então, tramitando no Congresso Nacional. O projeto este visa alterar a Constituição Federal nos artigos que dispõem sobre a duração dos mandatos, vereador e prefeito, unificar o pleito eleitoral do município e também do Estado, dos mandatos estaduais e federais. Tudo isso devido, então, à pandemia que vem abalando o mundo todo. Há uma campanha que poderá se iniciar nos próximos meses. Sabemos que as datas das convenções já estão divulgadas pelo TSE e pelo TRE para que os partidos se organizem. Há esse movimento junto ao Congresso Federal de alteração do período e também da unificação da eleição, onde terá uma única eleição se este projeto for aprovado no Senado e também pelos deputados, uma única eleição, uma eleição onde o eleitor vota para o vereador, para o prefeito, deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República. Uma única eleição, um único gasto, um único desperdício do dinheiro público. Porque uma eleição, ela tem um valor gigante do dinheiro público envolvido na questão de urnas, na contratação de funcionários, de fiscais, de movimentação, que isso tem por trás de uma eleição que gera gasto aos nossos contribuintes. E uma única eleição no Brasil a cada 6 anos, todavia, vem pela economia. E neste momento de pandemia, se tiver a eleição em outubro, terá que ser uma eleição totalmente diferente, uma eleição sem a presença do agente político com o eleitor, ou na presença de equipamentos de proteção, uma eleição sem o aperto de mão, uma eleição sem a aproximação, uma eleição que terá, acima de tudo, o medo entre o eleitor e o candidato, de um vírus, de um inimigo que não se enxerga.
Se não for unificado a eleição, por isso que eu apresento esse requerimento, 108/2020, em anexo a Casa providenciará a moção de apoio a este projeto 019/2020, que altera a Constituição Federal, que possa então essa eleição ser transferida para um período mais seguro. Hoje, há 4 horas atrás, o número de mortos no Brasil está próximo a 37 mil mortos, sendo que estamos chegando a 700 mil novos casos. É preocupante? Sim, é preocupante. Uns defendem que não é preocupante. Mas, quando um amigo, um vizinho, um familiar perde a sua vida por esse inimigo invisível, você vai parar e vai pensar e vai refletir. É um vírus. A solução para combater está longe ainda. E eu apresento esta moção e peço aos vereadores, e entendo a posição de cada um que não achar por bem não votar. Aqui, esse projeto no Senado, ele foi então assinado por vários deputados e por vários senadores de vários partidos. Então, eu peço aos vereadores a aprovação nesta noite deste requerimento 108, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Sidnei. Catafeste já coloca em votação o requerimento 108 de 2020, que solicita a moção de apoio ao projeto de emenda constitucional 19 de 2020, de autoria do senador Wellington Fagundes, que tramita no Congresso Nacional. O projeto visa alterar a Constituição Federal, nos artigos que dispõe sobre a duração do mandato, de 4 para 6 anos, e unificar os pleitos eleitorais, municipais, estaduais e federais, em anexo à PEC na íntegra. Encaminhamento de votação ao vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente. Esse encaminhamento, então, ele se dá em função de que eu não tenho, particularmente, eu concordo com todos os problemas que isso pode ocorrer, eu concordo que a eleição esse ano é alguma coisa, algo de ser pensado, ser analisado, ser criados vários critérios em função das eleições, porque como vai ser tudo isso, eu acho que precisa se pensar nos critérios para poder se ter uma campanha. Concordo com o vereador, mas eu não me vejo apto a votar em algo que, de certa forma, ele venha me beneficiar. Porque isso vai ser prorrogado para mais 2 anos e eu automaticamente permaneço com mais 2 anos. Eu acho que isso é alguma coisa que tem que vir, de repente, da sociedade, da comunidade, que comece a pressionar os órgãos em função do que elas acreditam que é melhor. Eu, como vereador, eu me vejo impossibilitado. Então, nesse caso, meu voto é contrário em função disso. Concordo com todos os problemas que isso possui. Então, voto é da bancada, nossa bancada, então, ela vota contra. Por causa disso, vereador, não por causa de simplesmente achar que não tem problema o que está aí, essa epidemia, de maneira alguma. A gente tem um respeito absurdo por ela, sabe do que está acontecendo, sabe do impacto na economia, impacto na saúde, impacto psicológico, mas eu não vejo como eu posso votar em função de prorrogar mais 2 anos o meu próprio mandato. É nesse sentido, então, que eu me vejo contrário. Obrigado, vereador. Obrigado, Desculpa, vereador. presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Em votação, então, o requerimento. Encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soares. Senhor presidente e senhores vereadores, vereador Catafesta, nada contra o requerimento. Na semana passada, inclusive, nós falamos nós falamos que não estaríamos encaminhando o nosso voto, só pedimos fosse refeito para que ficasse, para aqueles que querem votar a favor, correto, mas nós da bancada do MDB discutimos isso e achamos também que quem tem que decidir isso daqui a pouco lá no Congresso Nacional, lá no STE. Então, nós todos concordamos com as palavras que o senhor colocou aqui, referentes à preocupação
e que realmente, se continuar da maneira como está, nós teremos dificuldade, sim, de termos a eleição logo aí na frente. E o que o senador aqui, que propôs a lei, deve estar pensando, deve ser nesse sentido também. Mas eles estão, como senador, como deputado federal, e analisando essas questões. Então, nós da bancada do MDB, nós também, no intuito de não nos beneficiarmos pelo cargo que já estamos aqui, como vereadores, e sabendo também da contrariedade do nosso partido, até pode ser algum deputado lá possa assinar até junto este projeto, mas que a grande quantidade de deputados e a grande maioria do Rio Grande do Sul, pelo menos, da contrariedade da suspensão da eleição agora e da unificação dos mandatos, nós vamos votar contrariamente por isto, não pela preocupação ou não sobre o Covid-19. Então, deixamos bem claro de que é nada contra a proposta, nem contra o propositor e nem contra as preocupações, mas pelo fato de não nos beneficiarmos, ou melhor, não votarmos algo que vai nos beneficiar e que vai ao contrário daquilo que pensa os deputados e o partido, enfim, o MDB no Rio Grande do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arielson. Então, em votação, encaminhamento de votação, a vereadora Maria da Glória Menigoto. Senhor presidente, senhores vereadores, em relação ao requerimento 108, também tinha essa ideia, né, de as eleições serem de 6 anos. Acho que já houve um tempo que foi 6 anos uma eleição, um mandato. Mas veja bem, houve, né? Isso. O deputado. Exatamente, mas veja bem que eu penso que nesse momento se torna inócuo. Por quê? É muito em cima da hora para que a gente possa fazer agora, né, nesse próximo pleito. Eu penso que um dia também vai acontecer isso. Eu creio que vai acontecer. E alguém, não é questão de se beneficiar ou não. Não é questão de se beneficiar ou não. Mas os vereadores que estarão atuando na época vão acabar realmente de 4 e passar para 6 anos. Como eu sempre também falei sobre esse assunto, e muitas vezes, eu não vou votar contrário, muito embora já notei que não vai ser aprovado. Mas eu vou votar favorável por esse motivo. Porque já muitas vezes pensei nisso e eu acho que um dia vai ter que acontecer. Nesse caso, esse aqui vai se tornar inócuo, porque não vai acontecer esse ano. Mas eu vou votar favorável ao requerimento. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menigoto. Encaminhamento de votação ao vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Rapidamente, este vereador, assim como o PDT, se manifesta contrário a esta moção, entendendo, né, a questão do benefício próprio. Eu acho que isso é uma questão que deve vir dos senadores e dos deputados, embora eu acho que não venha. Mas o principal, gente, que eu acho que nós teríamos que discutir aqui, independente de ter a campanha ou não, e eu já boto aqui, que é um assunto antigo já nesta casa, eu sou contra o financiamento público de campanha. Isso tem que acabar. Porque vocês, com essa crise toda, seria um momento, talvez, respeitando, obviamente, a questão do coronavírus, se tiver como fazer a campanha lá em outubro, novembro ou até dezembro, como já se fala, né, seria muito importante tirar o financiamento público e ver. Ia ser uma eleição. Qual é o empresário que, nesse momento, ia colocar dinheiro na política com toda a crise? Então, nós iríamos ter uma campanha justa, sem muito dinheiro e fortalecida através de ideias e propostas. É nisso que eu acredito numa campanha. Então, eu sou contra o financiamento público de campanha. Pode ter de 2 em 2 anos, sem problema, desde que não tenha financiamento público de campanha. Esta é a minha visão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Tiago Brunet. Encaminhamento de votação ao vereador Fabiano Piccoli. Obrigado, senhor presidente. E a bancada vota favoravelmente ao requerimento. Encaminhamento, presidente.
Obrigado ao vereador Fabiano Piccolo. Encaminhamento de votação ao vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu quero aqui registrar e agradecer as palavras tanto contrária, tanto favorável à proposição deste requerimento e a matéria em si que está sendo discutida. Eu, antes de retirar o requerimento 108, vou retirar e respeitando cada um dos vereadores, cada um dos seus posicionamentos, tanto os que estão favoráveis e os contrários, porque há 3 assuntos sendo discutidos lá em Brasília. A primeira questão é o adiamento, não realizar em outubro, e sim adiante de setembro, chegando a dezembro. Essa é uma questão. A segunda é o próximo ano, 2021. A terceira é a unificação. São essas as questões. Tendo uma quarta via, que é, então, a suspensão de um período, e aí sim o judiciário assumindo os municípios nesse período. Há várias discussões. São quase 600 cabeças, vereador Paes, vereador Mário, Tadeu, Jorge, pensando nessa questão. E aqui são 15. Jamais vão chegar no tão breve, como disse a vereadora Glória, na questão, talvez nem para essa eleição. Eu retiro, respeitando cada um dos posicionamentos, e registro aqui que no dia 27, a FAMURS, que é a Associação dos Prefeitos do Rio Grande do Sul, foi então unânime a decisão entre os conselheiros, entre os representantes, pelo adiamento. Que não ocorra nesses próximos meses, é no nosso maior pico da pandemia e a parte da preocupação com a comunidade é real, é real. Então, que eles possam ver essa questão, não que possa atrasar, que possa colocar lá para dezembro. Nesse meio tempo, pode acontecer, e acreditamos no poderoso, a vacina para todos nós brasileiros e para o mundo. Retiro o requerimento 108, senhor presidente. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Então, retirado o requerimento 108 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. Eu quero fazer uma saudação especial ao Pablo, da AFADEV, que nos assiste todas as sessões aí, nos acompanha em todas as sessões, até a pedido ao vereador Sandro Trevisan e em nome de todos os vereadores aí, ó, um grande abraço ao Pablo aí, e obrigado por nos assistir aí. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Sidnei Catafesta, espaço de liderança. Senhor presidente, por bastante tempo, acredito eu que em 2015 para 2016, esta casa se mobilizou e estivemos várias vezes no DAER. E uma dessas oportunidades foi levar a questão, que eu peço que o nosso amigo Rose possa colocar no telão, uma questão que, entre vários assuntos apresentados naquela oportunidade, uma era essa. É o trevo que não existe. Aqui é um projeto apresentado e que não fluiu, que não andou, que não teve, de fato, toda essa realização. Sentido Garibaldi Farroupilha e Carlos Barbosa. Na VRS 813, um entroncamento perigoso que por várias vezes já deu acidente. Eu trago esta casa para que, novamente, essa discussão possa ser levada ao Executivo, ao DAER, aos municípios vizinhos, que também são beneficiários desta melhoria, e que possamos buscar uma solução. Agora, nesse período de chuva, de inverno, de frio, de cerração, de neblina, a intensidade do perigo só aumenta. Por isso eu trago essa noite, a assessoria está agendando uma reunião com o Executivo, e assim que esta reunião for de fato marcada, eu vou avisar cada um de vocês, Vossas Excelências, para que possamos estar juntos. E também, após essa reunião,
levar aos municípios vizinhos. É uma reivindicação antiga e que precisa ser levada, de fato, a ser concretizada. Esta fica, então, para a assessoria o agendamento e assim que for, eu entro em contato. O vereador Tiago apresenta aqui uma questão sobre o financiamento das campanhas. O financiamento para essa próxima campanha está entre 5 bilhões e 800 milhões de reais do dinheiro do contribuinte, que por lei os partidos vão ter direito. Quanto? Aí vem as regras, número X de deputados, número X de habitantes, de votantes, etc, tal, e é o que vai acontecer. Não usaram para o combate à Covid-19, não usaram para beneficiar as famílias que não têm comida, que estão numa situação precária, não usaram. Se tiver campanha em outubro, o financiamento de campanha vai ter. Se for em setembro, dezembro ou 2022, também vai ter. Esse é o Brasil. É o Brasil que vivemos. Enquanto as 597 cabeças, lá em cima, entre elas 503 deputados e 81 senadores, pensar assim, assim será. Então, eu retirei aquele requerimento, mas eu espero que as eleições possam ser adiadas para o bem de todos nós. De quem é candidato, eu como pré-candidato a prefeito tenho medo. Medo de ter o amigo invisível e levar para o eleitor. A gente não sabe. E os demais que serão candidatos, e nesse momento são pré-candidatos, como vão fazer um movimento numa rua, uma caminhada, se não dá? Como vai tomar um chimarrão com o seu eleitor, com o futuro eleitor, com aquele munícipe que quer ouvir as tuas propostas, se não dá? No momento em que a política está com descrédito, no momento em que precisamos passar mais confiança, num aperto de mão, num olhar nos olhos do cidadão e apresentar as propostas, não vai dar pelo momento em que passamos, das mudanças que o país vive, causado pelo Covid-19. Então era essa a minha preocupação. Por isso eu apresentei esta moção que já foi retirada. Muito bom. Obrigado a todos. Quero aqui saudar a Camila, lá do 1º de maio, que está aprendendo aí para assumir a nossa bancada nos próximos dias. Na ausência da Mônica, que é a nossa pré-candidata a vereadora nessas eleições. Ou daqui a um tempo. Talvez 2022 ainda. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Com a palavra, o vereador Fabiano André Piccoli. Só recuperando essa reivindicação do vereador Catafesta, e que é muito importante ali no trevo, na entrada do Desvio Machado, e eu participei também de uma reunião no DAER com o vereador Denir Gedós, que é do MDB de Carlos Barbosa, que ele estava articulando a construção desse trevo, e quem iria arcar com as custas era a Tramontina. Carlos Barbosa estava fazendo um pacote com a Tramontina para que fosse feito esse trevo. Só que faz já 2 anos que a gente não tem informações dessa situação. Se o vereador quiser e me permitir, eu posso tentar entrar em contato com o vereador Denir e buscar informações de como é que está. E também em relação às próximas eleições, essa reflexão que o vereador Catafesta traz, ela é muito importante. Hoje, aqui na Câmara de Vereadores, nós estamos com uma ocupação restrita. Nós não podemos, ali na rua, fazer reuniões, nós não podemos ter aglomerações. Os restaurantes estão trabalhando com uma capacidade reduzida,
os mercados trabalham com uma capacidade reduzida, e nós estamos no mês de junho. Estamos entrando quase que em período pré-eleitoral, e a pergunta é, como faremos, quem serão pré-candidatos, como faremos campanha? Como visitaremos as pessoas? Como saberemos em que pé estará o Covid em setembro, em outubro? Se ontem, e aqui é uma crítica, nós não temos mais nem acesso aos números de contaminados e números de mortos pela doença, porque o governo federal primeiro tira do ar o número geral, e agora tira, pelo menos até ontem, tinha tirado as informações diárias também. É algo lamentável, é uma negligência, é uma forma de ocultar a situação, que não é apenas uma gripezinha, é algo sério, que trará prejuízos em nossas famílias, prejuízos econômicos, e nós temos que ter políticas públicas, algumas estão acontecendo, mas políticas públicas de recuperação da economia, porque nós temos de forma emergencial o governo federal repassando um recurso para aqueles milhões de trabalhadores informais, mas a nossa economia precisa de um alento de médio e longo prazo. E quem deve encabeçar, deve propor isso são os governos, tanto municipal, mas estadual e principalmente federal, que é o órgão que detém a maior fatia do bolo tributário. E infelizmente não vemos nada de ações de médio e longo prazo acontecendo. E sim, uma briga desenfreada com a mídia, um sentimento louco de perseguição política, um sentimento de que uma manifestação pode, outra não pode. Eu particularmente sou contra todas elas, mas vivemos um clima político muito delicado. E nesse temor do coronavírus, nesse temor econômico que nós vivemos, vamos ter uma eleição pela frente. Que clima temos para ter eleição? Essa é a minha pergunta. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Maria da Glória Menegotto. Senhores vereadores, vereadora Leonor, quero cumprimentar todos os internautas que estão nos assistindo, né? E também a imprensa, em nome do Leandro, que sempre está conosco. E um cumprimento muito especial ao senhor Menzi, que, se não está aqui, ele está nos assistindo e está sempre por dentro de tudo que acontece na nossa comunidade. O senhor hoje levou uma preocupação, que é muito importante mesmo, sobre os estacionamentos rotativos que nós temos aqui na cidade. E isso nós temos que discutir com mais amplitude. Creio eu que nós temos que nos reunir entre nós, vereadores, para fazer essa discussão. Eu também tenho uma preocupação, até mesmo, já até falei esses tempos atrás aí, na tribuna, a preocupação na forma que a gente vai, porque existe a pandemia hoje. Tudo se fala, tudo é preocupante quando a gente vai no mercado, tem que já passar álcool gel na mão, tem várias coisas que eles fazem quando a gente chega, né? E em todos os lugares, enfim, shoppings fechados ainda, né? Mas, quando a gente, no caso do estacionamento, nunca parou. E como é que a gente faz para tirar o ticket? A gente tem que chegar e tocar naquele, no caso, como é que chama,
no teclado, né? E não tem ninguém ali que tem um álcool gel aí para a gente poder passar, porque todo mundo mexe, todo mundo toca ali para pegar o ticket. Então isso é preocupante também. Além daquilo que o senhor já colocou, é preocupante isso, e eu acho que nós temos que também falar sobre esse assunto. Mas eu digo que é possível, creio que numa boa conversa com a empresa, é possível que isso também se torne realidade. Então, é importante o senhor ter essa preocupação e trazer aqui para casa. É aqui realmente que tem que buscar soluções do que acontece no nosso município. Outra coisa que eu tenho um requerimento aqui, senhor presidente, onde eu quero solicitar a anuência dos demais pares para que seja encaminhado à nossa mesa diretora a solicitação para a colocação de corrimão de apoio na escada que dá acesso ao plenário, que é ali, né? E também no corredor lateral, para facilitar o acesso de todos, inclusive dando suporte às pessoas mais de idade. Essa solicitação parte do olhar sobre o acesso, onde muitas vezes é necessário o apoio de outra pessoa para que o idoso, principalmente, suba até o plenário. Isso aqui, eu acho que já devia ter acontecido há tempos atrás, quando na construção dessa obra, que é linda, maravilhosa, e a gente não teve essa visão na época. Mas hoje, nós mesmos sentimos essa dificuldade, né? Muitos de nós até sentimos essa dificuldade, e imagina, muitas vezes, agora, claro, não está tendo homenagem, coisa assim, mas quando tem, as pessoas sobem ali pela escada, e eu acho que não custa muito, e é bom a gente fazer colocar esse corrimão. Então, presidente, era essa a minha solicitação nessa noite. E eu tenho outro, esse é o requerimento 110, que eu peço para que coloque em votação, né? E depois tem o requerimento 109, senhor presidente, que também é uma preocupação minha, mas que eu quero apresentá-lo com mais propriedade, até talvez com vídeo e tal, na semana que vem. Então, eu peço que esse requerimento 109 fique no aguardo. Então tá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, nós colocamos em votação o requerimento 110, 2020, né? A vereadora signatária solicita a anuência dos demais pares para que seja encaminhada à mesa diretora a solicitação para a colocação de corrimão de apoio na escada que dá acesso ao plenário e também ao corredor lateral, para facilitar o acesso de todo, inclusive dando suporte às pessoas de mais idades. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. E já conversando aí com o Ariel, se vão conversar com os demais integrantes da mesa, nós já vamos providenciar, ver os orçamentos, juntamente com a Secretaria da Casa, e dentro de uns dias aí a gente provavelmente vai ser colocado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, peço permissão para tirar a máscara. Imprensa, demais presentes, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais, muito obrigado pela participação e também por estar nos vendo e nos analisando. A questão REC Park, né, estacionamento rotativo que foi trazido aqui, eu acho que é um assunto que também é importante que a gente também tente fazer algumas linhas de raciocínio e também dar algumas sugestões. Sabemos sim que a empresa vencedora, ela a partir do dia 15 agora próximo, ela vai operar com algumas melhorias, né, nos equipamentos, podendo ser pagos por aplicativos, ela vai teoricamente se tornar mais moderna em si. Eu acho que é bom, é importante, e isso dentro de uma
linha de avanço, isso é natural e é importante. Eu quero trazer duas questões que eu acho que também são importantes. O aumento do tempo de tolerância. Eu acho que tem que ser olhado, hoje são 8 minutos, e se fossem acrescidos 10 minutos para 10 minutos, eu acho que não faria diferença nenhuma na arrecadação da empresa. Então, é uma sugestão que eu vou deixar para que o governo em si, né, veja essa possibilidade. E outra questão que eu quero trazer, e vou pegar o gancho da vereadora Maria da Glória Menegotto, que é a questão dos parquímetros. A gente sabe que hoje a gente está num momento de pandemia e a gente tem que evitar tocar em locais onde muitas pessoas colocam a sua mão e o usam para fazer as suas, o pagamento, no caso. Tira o ticket, bota dinheiro, acessa ou aciona o parquímetro. E dentro disso eu acho que a gente tem que olhar o momento também, né? E por isso que eu quero trazer uma outra sugestão, que neste momento, já que a empresa ela está se readequando em si, que nesse momento de pandemia se olhe a possibilidade de não mais cobrar até ali na frente, ou que se encontre um caminho para que este toque no equipamento ele não seja mais necessário. Sabemos que tem um aplicativo, sabemos que tem uma outra forma de pagamento, mas a grande maioria da população e da comunidade não vai saber usufruir isso no primeiro momento. Então, eu acho que é uma ideia que eu deixo que é importante até para nos precaver de algumas possibilidades ou sermos acometidos, né, do vírus. Então, é uma ideia que eu deixo aqui. Uma outra questão que eu quero trazer e parabenizar a comunidade farroupilhense. Como nós somos solidários. Todas as semanas existem empresas, entidades, órgãos, pessoas comuns, vereadores, poder público fazendo caridade. Como é bonito, eu acho isso muito importante, e vou só trazer o último evento que aconteceu no último final de semana aqui, que quem organizou foi a Mitra aqui do nosso município. Temos que parabenizar uma arrecadação de mais de 4 toneladas de mantimentos. A iniciativa foi extraordinária, mas mais extraordinária que a iniciativa foi a população. Fomos nós, eu digo que fomos lá fazer a doação em prol do próximo. Isso nos engrandece, isso nos transforma em uma cidade melhor. Uma outra questão que eu quero trazer é infraestrutura. Sabemos sim que temos várias demandas e necessidades da comunidade. E dentro dessa linha vou usar só uma referência e uma rua, que se chama Augusto Cripa, do bairro 1º de Maio. Sabemos que temos outras ruas com problemas também, mas esta rua ela merece uma atenção especial. Pelo menos 4 quadras da rua estão em precárias condições de trafegabilidade. E eu acho que é fundamental que se olhe, e tem um requerimento protocolado por mim junto à Secretaria de Obras, este e muitos outros, mas esse pois que eu fiz referência, que é fundamental que se dê uma atenção e se conserte uma boa parte dela, porque diversos moradores me procuraram e, sem dúvida nenhuma, é uma ação necessária e é também nosso dever. Olhar para o cidadão, olhar para as necessidades e tentar intermediar para que ele tenha uma condução ou uma condição melhor de ir e vir. Então, seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sense. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabiano Piccoli, espaço de liderança. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Só em relação a esses movimentos que estão sendo feitos, né?
E são inúmeros na cidade. E todos nós, de alguma forma ou de outra, estamos contribuindo e isso demonstra a solidariedade do povo brasileiro. Também em relação ao paquímetro, ao REC Park, eu só trago uma reflexão, até eu comentei para o Menzen antes, de que hoje é uma solicitação dos lojistas, de grande parte dos lojistas, porque a gente não pode falar de todos, né? Mas de grande parte da ampliação que foi feita do estacionamento rotativo. Nós aqui, há uns anos atrás, já vimos, há 2 anos atrás, falando sobre essa questão, porque o estacionamento rotativo para a área central, ela é muito útil para todos nós, claro, tem um custo, mas para os lojistas também, porque faz com que haja, como o próprio nome diz, uma rotatividade. Porque, historicamente, e isso é normal, né, a gente quer estacionar sempre mais perto do nosso trabalho. E, muitas vezes, a área central sempre ficava lotada com veículos de proprietários que trabalham no centro da cidade. E, com o estacionamento rotativo, permite com que quem vai fazer algum trabalho, vai na banca, vai na farmácia, vai no banco, consiga um espaço. Então, a questão de retirar, a sugestão de retirar o estacionamento rotativo também tem que ser levado em conta essa questão e até de nós dialogarmos com as entidades, a CDL, Sindilojas e Sindigêneros, até para saber qual que é um posicionamento das entidades, porque, sim, nós temos que nos preocupar com a questão da higiene, né? Temos que nos preocupar com a questão financeira do momento, porque é um custo, mas também nós temos que ter esse outro olhar do usuário que precisa, às vezes, estacionar num dia de chuva lá na frente do consultório da doutora Leonora, com uma criança de colo que tem que andar, às vezes, 3, 4 quadras para acessar o consultório. E se há o estacionamento rotativo, a probabilidade de você encontrar um estacionamento é maior do que se não houver. Então, são sempre os dois lados da moeda. Temos a preocupação financeira e a preocupação com a higiene, mas também temos a necessidade de ter os espaços disponíveis quando nós precisamos. Então, seria só para colaborar com o debate de ter esse outro olhar também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fabiano Piccoli. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Arielso Arcego. Senhor presidente, senhores vereadores, nós ouvimos atentamente as colocações do vereador Catafesta referente ao incêndio que houve no bairro Monte Verde, e o qual nós concordamos, e até essa questão de ter uma conta, vereador, nós achamos que pode ser usado um dos locais que já tem na administração municipal, inclusive criado por lei, a Lei 2604, que ela cria a Defesa Civil, e que nós temos que aproveitar melhor essa questão da Defesa Civil, muito bem comentada nos últimos tempos, principalmente por tudo que está se vivendo nos últimos dias aí, ou últimos meses. Nós temos uma lei que cria, ela cria a Defesa Civil, que é o conjunto de... para as finalidades, o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas. Então, na verdade, quando nós falamos em defesa civil, não é simplesmente uma calamidade que possa acontecer no nível do município, com todo o município. Ela pode ser uma questão social, uma questão de reconstrução, ou uma calamidade que afetou a pessoa. E esta preocupação que o senhor tem de criar daqui um pouco o fundo, nós poderíamos estar aproveitando, e já gostaríamos de passar, aproveitando a oportunidade do assunto trazido, de passar ao líder de governo que leve isso para a administração municipal, porque hoje nós temos uma pessoa que é voluntária na Defesa Civil, mas nós temos que ter lá dentro da administração municipal pessoas que façam parte desta... da Defesa Civil e que vão trabalhar realmente para isso, porque inclusive trazido por o Tenente Coronel André Ricardo, eu ouvi falando sobre
Como é que seria se uma pessoa tivesse que usar um carro da prefeitura, por exemplo, para trabalhar para a Defesa Civil? Como é que essa pessoa vai estar dentro do carro? Qual é o convênio que tem com o município? O que foi assinado além da lei? Porque a lei diz que o prefeito pode nomear. Ele nomeia, mas e depois, se estiver lá e acontecer algum acidente, enquanto eles estiverem indo em algum local para a Defesa Civil poder fazer algum trabalho? Eu acho que tudo isso tem que ser visto realmente. E tem aqui, então, vereador, que cria nesta lei, é criado o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, vinculado ao gabinete do prefeito, destinado ao financiamento de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta, recuperação voltadas à proteção e defesa civil. Então, tem aqui uma lei que poderia ser utilizada para essas questões de calamidade pública. Tem que decretar a calamidade pública daquela família do bairro Monte Verde, por exemplo. E a Defesa Civil pode ir lá trabalhar junto com o assistente social, vereadora Glória, que deve ter sido feito esses trabalhos enquanto secretária, por exemplo, que eu sei, quando nós estávamos na administração, e deu incêndio numa casa, para que a assistência social fosse lá na família, através desta visita da assistente social, pudesse também os funcionários da prefeitura ir ajudar na construção e a destinação de materiais de construção, inclusive para a família que teve como o senhor disse, usou até a palavra, foi uma, eu até tinha anotado, foi uma anormalidade, enfim, uma tragédia, que o senhor usou, uma tragédia. Foi uma tragédia para a família, mas acho que tem, dentro da administração, já meios para poder resolver o problema dessas pessoas que foram aí afetadas, além daquilo que nós falamos aqui, todos nós, de dizer que o povo de Farroupilha é solidário. Senhor presidente, tem um pedido de informação, o 18/2020, a bancada do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, após ouvir da casa, nos termos da lei orgânica do artigo 23, inciso 12, combinada com o regimento interno, no artigo 141, parágrafo 1º, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito para que informe. O vereador Sandro falou aqui dos aluguéis, primeiro, né, já tinha este pedido de informação. Quantidade de imóveis alugados pela administração, localização de cada imóvel alugado, valor pago a cada imóvel alugado e utilização de cada imóvel alugado. Então, nós estamos fazendo esse pedido de informação porque nós sabemos que lá nas administrações anteriores, lá da época do prefeito Bareta, num ano se pagava 330 mil, no governo Clayton, no primeiro ano já foi 800 e poucos mil, no segundo ano já foi 1.154.000, no outro 1.147.000, e agora nós não sabemos mais quantos milhões tem de aluguel e nem quais são os locais todos, né? Podem dizer, está lá no portal. Não. No portal não tem como conseguir, porque eu não tenho o dever aqui de saber qual é o local que está alugado pela prefeitura. Eu quero que eles me digam qual é o lugar que está alugado, para que serve e quanto custa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ariel Sárcico. Então, colocamos em votação o pedido de informação 18 de 2020, né, caminhado pela bancada do MDB, após ouvir da casa, nos termos da lei orgânica, artigo 23, inciso 12, combinado com o regimento interno, artigo 141, parágrafo 1º, solicita ao excelentíssimo senhor prefeito para que informe a quantidade de imóveis alugados pela administração, localização de cada imóvel alugado, valor pago a cada imóvel alugado e utilização de cada imóvel alugado. Então, pedido formulado pelo vereador Arielce e por toda a bancada do MDB. Os vereadores que estiverem de acordo, encaminhamento de votação ao vereador Josué Paese Filho. Kiko Paese. Obrigado, senhor presidente. Vereador Arielson, não sei se pode lhe ajudar ou não, né, acho que é importante esse requerimento que o PMDB está fazendo, para realmente a gente saber aonde são locais, quantos tem, aonde estão, qual é o valor, né? Eu também não sei se não seria importante também ver o vencimento, né? Até quando foram alugados, se é para um ano, quando é que vence, a cada um o vencimento desses aluguéis. Se eu posso lhe ajudar nisso aí, eu gostaria que colocasse no requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador Josué Paese Filho. Então, em votação, o pedido de informação
Encaminhamento de votação ao vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu quero aqui, com a concordância dos autores do requerimento, subscrever e também voto favorável ao requerimento. Todavia que há um gasto gigante. Quanto é, eu não sei, mas se gasta. E que possa vir os aluguéis que têm que ser locados, porque há um recurso vindo do governo federal para isso. E quanto disso é do dinheiro do executivo, né? Para que a gente possa entender. O SEAC, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, estamos falando aproximadamente de perto de 300 mil por ano. Ou mais. Então, a construção de um espaço já deveria ter acontecido há muito tempo. E eu trago para essa casa também. Esta casa tem um X valor por ano que é em aluguel. Por que não construir a casa do povo com o próprio dinheiro que se paga mensal, se constrói? Esta casa sinalizou e fez permuta e doações de imóveis para centenas de pessoas e empresas e entidades, por lei. Mas nunca se fez, ou se fez no passado e se desistiu, para ela própria, que precisa. Se vai ser aqui, pode ser. Se vai ser construído um novo local, mas há uma necessidade, presidente, que a mesa possa iniciar essa discussão e o próximo presidente da continuidade, quando vê, se constrói. Voto favorável com a concordância dos vereadores. Estou ansioso para saber aonde vai cada centavo do dinheiro do povo em aluguéis. Obrigado. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Em votação, então, ao pedido de informação, encaminhamento de votação ao vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Na verdade, sim, também sou favorável ao requerimento. E o município tem vários terrenos. Eu sentei, foi outra coisa que sentei junto com o prefeito Clayton, e o primeiro passo dele foi me dar um chá de cadeira, pedindo para que até abril e maio conseguisse esperar, pois estava ele querendo construir uma obra, e embaixo seria a Câmara de Vereadores. Em respeito a ele, esperei. A gente tem 1 ano de mandato, sobrou nada, vereador. E concordo contigo, quantos terrenos a gente tem? R$1 milhão. Vamos pegar aqueles terrenos que a gente tem aí, que a prefeitura tem que fazer o quê? Claro, vendê-los de maneira coerente, quem sabe fazer todos os trâmites para vender esses terrenos de maneira coerente e construir um lugar para que a gente tenha lá, então, todos os aluguéis deixam de existir no custo da prefeitura. Gente, R$1 milhão por ano, quanto? Se a gente fizesse, por exemplo, leilão de terrenos que estão ali, que criam o quê? Mato, não recolhem IPTU, não recolhem taxa de lixo. Se a gente fizesse, por exemplo, um leilão para se desfazer momentaneamente desses terrenos, pegar esses recursos e fosse construir um centro, nem empréstimo eu estou falando, constrói um centro ali, põe todo mundo lá dentro, R$1 milhão. Quantos terrenos num ano a gente compra de volta com esse terreno que não se paga aluguel? Quantos terrenos nós conseguimos comprar com R$1 milhão? Esse ano não paguei aluguel, esse R$1 milhão que ia pagar aluguel, eu estou comprando aqueles terrenos que eu leiloei. Na verdade, não precisa nem se desfazer, é só pegar e fazer um empréstimo. Os empréstimos hoje estão em juros, é pura matemática mesmo, simples, fácil. Sentei lá para conversar. Não adiantou. Então, eu voto favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Então, em votação, o pedido de informação 18 de 2020, encaminhado pelo vereador Ariel Soárcigo e toda a bancada do MDB, com o acréscimo aí da sugestão a data do término dos contratos dos imóveis alugados também, e com a subscrição do vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Subscrito também pela bancada do PP, PDT e PSB.
está, então, subscrita por todas as bancadas e aprovada por todos os vereadores. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se nenhum vereador mais quiser fazer uso da palavra, então vamos, antes do encerramento, encaminhamos às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento o parecer do Tribunal de Contas 3.338 de 2020, referente à tomada de contas do Legislativo de 2018, gestão do presidente Tiago Pinto Brunet. Nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos, que Deus nos proteja. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.